Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aí para vocês, como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Davi, estou aqui com mais um vídeo para o projeto Mente de Águia, aqueles a quais cada vídeo será um ensinamento, será uma ideia diferente para vocês saírem daqui com este vídeo sabendo que vocês ficaram mais inteligentes e mais espertos. Tema de hoje, muito conhecido, muito falado, muito famoso, aí está no hype, né, da internet, é farmar aura. Por que eu escolhi esse tema hoje, senhores? Porque eu percebo que muitos de nós não sabemos nem o que é, né? Não sabemos o que é farmar aura. Então eu vou te explicar o que é farmar aura e como farmar aura na vida real. Sem mais delongas, eu já vou escrever aqui para vocês no quadro. Acredito que vocês vão conseguir enxergar, mas aí mesmo assim eu vou falando o que eu vou escrevendo. O que significa farmar, né? Para nós, num jogo, farmar significa conquistar. Conquistar alguma coisa, certo? E aura tem vários significados, como pode ser força, respeito, pode ser também energia e diversas outras coisas, né? Sendo que eu quero falar com vocês que neste vídeo eu não vou ficar preso em todas essas coisas. Eu vou gravar uma sequência de vídeos e vou explicando para vocês, trazendo exemplos que eu sei que vai agregar bastante na vida de vocês. E eu quero começar dizendo que nós, mais velhos, né, estamos observando aí que as crianças estão farmando áurea, né? No meio da rua, a gente vê os gestos, a maneira que eles se comportam e a gente acha isso idiota. E de fato é idiota, é ridículo. Só que a gente se esquece que a gente é de uma época onde a gente também fazia isso. Para quem não lembra, ou quem nunca assistiu Dragon Ball Z, né? Que a gente tinha lá o Goku, muitos de nós já fizeram na rua, brincando ali o Game Gameha, quem nunca, né? Também tem os animes de antigamente, o Naruto, né? Quem que não gostava do Naruto, do Sasuke, correto? Então, assim, antes da gente começar a julgar essas crianças dessa geração, a gente tem que tomar na memória como que era antigamente. Antigamente tinha isso sim. As crianças, né, nós, mais, quando éramos mais novos, fazíamos isso na rua também. Claro, não hoje, não tanto quanto hoje, não da maneira como está hoje. Realmente eu também acho que é algo muito idiota a criança ficar farmando áurea, Six Seven, essas coisas, tá tendo até batalha, realmente para mim é ridículo. Sendo que a gente não pode sair julgando sem saber o que é, sem conhecer e sem ter um entendimento completo do termo farmar, que é conquistar, e aura, né, que pode ser várias características. Eu posso te dar um exemplo de antigamente que quando o Goku ele ficava mais forte, aparecia aquela chama em volta dele que significava força, transmitia respeito, né? Mas o principal era a força, ele estava ficando mais poderoso, né? E ali sim, ele estava farmando áurea, dizendo, né, nos tempos atuais. É só mais um exemplo. Confere? Então, assim, o que eu quero que você entenda? Eu não vou dizer para vocês que vocês precisam usar esse termo farmáurea, mas eu quero que vocês entendam que se
a gente consegue entender isso aqui, nós podemos transformar isso aqui em ensinamento para as crianças hoje em dia. Porque elas tiraram esse termo farmar áurea de um jogo. Um jogo virtual, uma comunidade enorme, que é o Roblox, né? E muitos vídeos na internet influenciam, crianças jogam, entendeu? E infelizmente isso é culpa dos pais, porque os pais, por ter acesso à tecnologia mais fácil hoje, e a criança, para ficar quieta, ela fica entretida com o celular na mão, os vídeos de joguinhos que vai aparecendo, aquilo ali, ó, o mais famoso, Roblox. E ela vai ali, ó, consumindo aquele conteúdo, ela vai ficando entretida de maneira tal que não atrapalha a mãe que está em casa, né? Não fica fazendo pirraça porque quer alguma coisa, quer brincar disso, quer brincar daquilo, fica presa naquilo ali o dia inteiro, não aprende nada, não desenvolve nenhuma habilidade, não treina leitura, não pratica nenhuma outra coisa, só fica vendo aquilo ali, fazendo mal para ela, e ela vai fazer o quê? Ah, isso aqui é um consumo meu diário, ela vai começar a replicar, pô. Então, antes da gente julgar essas crianças aí que de fato estão ficando mais idiotas por causa disso, a gente tem que começar a raciocinar e a nos enxergar a nossa conduta em permitir que elas acessem esse tipo de conteúdo. Tenha facilidade a ter uma ferramenta poderosa que é o celular nas mãos delas hoje em dia. De fato, é algo benéfico de um lado e maléfico de outro, sim. Só que o que eu quero fazer com este vídeo e nas sequências desse? Eu quero que você saia daqui entendendo que farmar aura, para a maioria dos jovens, é algo sem significado. Hoje eu vou apresentar para vocês que se a gente colocar isso aqui em prática nas nossas vidas, o farmar, que significa conquistar, a gente vai poder entender que não é tão idiota quanto parece. A gente consegue aplicar isso nas nossas vidas. E eu vou trazer um exemplo para vocês aqui muito prático. Eu sou cristão, então a minha fé, ela está toda voltada a Cristo, a Jesus Cristo. Então, se a gente for comparar uma pessoa que farmou aura, né? Se a gente for dizer assim, foi ele, pô. Sabe por quê? Na moral, nunca você vai ver uma pessoa passar pelo que passou, conquistar o que conquistou. Ah, mas Jesus conquistou o quê? Traição? Sim, conquistou traição, mas de uma certa minoria. Respeito. A caneta já está falhando. Respeito. Pô, transmitiu energia. Que energia é essa? Do reino de Deus, né? E, poxa, força. Era o cara mais forte, pô, do tempo dele. Até os tempos atuais também. Se ele estivesse aqui hoje, seria o cara mais forte. Não fisicamente, mas mentalmente, pô. O intuito desse canal aqui é te ajudar a assimilar certas coisas e palavras e ideias minhas te ajudar com certos assuntos que a maioria tem dificuldade. Eu tive dificuldade quando eu era mais novo. Os 2 primeiros vídeos desse canal aqui é sobre a faixa etária dos 18 anos, o que fazer, né? Como que funciona ter 18 anos. E não retomando esse assunto, mas só dando exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu era imaturo, pô. Eu sabia que respeito era algo que se conquistava como medo. Como assim? Eu não sei se vocês lembram, mas tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que o Julius, ele fala ali pro Chris que respeito não se conquista com medo, se conquista com respeito. Então Cristo, ele tinha sim respeito. Por quê? Porque ele era o brabão? Não. Ele farmou aura em cima de todo mundo, pô. Farmou aura em cima de todo mundo e com tudo ao seu redor. Por quê? Ele novo estudava, se dedicava ali aos pergaminhos, a aprender, entendeu? Mesmo ele já sabendo de tudo, ele buscou entender. Então, o conhecimento que ele construiu até a idade de começar a levar a palavra do reino de Deus para aquela população ali, juntar os 12 discípulos, ser traído,
ser crucificado, morrer, ressuscitar no terceiro dia, voltar e continuar ensinando, cara, não tem igual. Só no fato dele ter dado a vida por mim, por você, já é algo que não tem nada no mundo comparado a ele. Entende? Nada no mundo. Claro, vai aparecer um montão aí dizendo sobre teologia. Eu particularmente não tenho curso de teologia, mas eu sei ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e entendo. E quando eu não entendo, eu vou buscar entendimento. Por quê? Porque se você for parar para observar, a criança que ela é presa na internet, não só nesse hype, né, do farmar áurea relacionado ao jogo e agora com essa movimentação na internet aí de competições, se a gente for parar para analisar legal, poxa, quem está errado é a gente. Porque elas estão se dedicando naquilo que elas estão consumindo. E a gente? Está se dedicando em quê? Entendeu? Ah, eu trabalho, trago sustento para dentro de casa, mas está aprendendo o quê? Está lendo o quê? Antigamente, se a gente for puxar as reportagens de antigamente, as pessoas que trabalhavam liam pelo menos 5 livros no mês, 2 livros no mês. O piorzinho ali, 2 livros no mês, tá? E assim, lia, pô, livro, consumia conhecimento. E as pessoas tinham um raciocínio muito melhor. Elas enxergavam o mundo de tal forma que hoje a gente acha que é descoberta, que a pessoa tem um QI elevado, que é um gênio. Não. Ela se dedicava a aprender coisas novas. Entendeu? Então, voltando na questão do respeito, a gente tem que entender que o farmar aura, para nós hoje, nas nossas vidas, temos que conquistar respeito. Porque não adianta nada eu querer chamar a atenção de uma criança que está sempre ali consumindo aquele conteúdo que a gente acha idiota e ela acabar virando pra gente e apontar um erro nosso. Entendeu? Apontar um erro nosso. Por quê? Porque a gente também fica no celular o dia todo, pô. Vendo também besteira. Não é a mesma deles, mas a gente fica. Aí a criança te confronta nisso aí, você vai ficar como? Cara de tacho. Ah, mas eu sou pai, eu sou mãe. E daí? A criança tá certa, pô. Mas a culpa é tua. Claro, esse vídeo não é para chamar a atenção, é para te passar uma ideia, pô. Entendeu? É que esse vídeo venha alcançar todas as idades, né, dentro da faixa etária, sendo que a gente precisa entender, cara, a gente quer julgar aquilo, conteúdo que a criança vê como idiota, sendo que nós estamos sendo mais idiotas ainda por não dar o bom exemplo. Entende agora onde eu quero chegar? O bom exemplo é o que vai influenciar aquela criança a largar aquilo ali. Entendeu? Porque não adianta nada. Dentro da minha casa ela assiste algo a qual eu permito, eu assisto outra coisa a qual está relacionado a ter o celular na mão ali e não ter a comunicação, não criar alguma coisa diferente para interagir com a criança fica desestimulada a buscar coisas diferentes, coisas novas, palpáveis, em que forçar a mente a pensar, raciocinar na leitura, né? Que é o básico, a gente saber ler. Por quê? Aquele que lê, ele gera uma facilidade de se expressar melhor em meio à sociedade. Hoje em dia, as crianças estão ficando o quê? Mais apedeutas. Eu acredito que a maioria de vocês não sabe o significado dessa palavra apedeuta. Eu vou dizer para vocês, apedeuta significa idiota, uma pessoa mais idiota, mais burra, menos conhecimento. É o significado dessa palavra. E eu não aprendi lá quando eu era novo, não. Eu aprendi agora, quando eu já estou um pouco mais velho, jovem, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que Cristo, ele aprendeu, se desenvolveu, e quando ele se sentiu preparado, chegou o tempo dele de transmitir conhecimento. Você hoje, você aprende a trabalhar, quer trabalhar até morrer, não transmite nada para ninguém, ainda fica julgando os outros. Você é mais idiota ainda, pô. Perde o seu tempo. Tá perdendo o seu tempo. Em vez de você ficar consumindo a internet com coisas idiotas e querer julgar a criança,
Por que você não pega e vai lá e desenvolve uma habilidade ou busca um conhecimento, entendeu? Ontem teve um estudo lá na minha igreja lá, claro, esse canal aqui não é sobre religião, mas os meus exemplos de vida estão atrelados também à igreja, certo? Ontem o estudo lá falou sobre consumo de séries e filmes, as quais te levam e te induzem a concordar com o que é errado, né? Tem ali o vilão e geralmente novela, né? O rapaz ali é casado e tem um amante. A amante trata muito melhor o rapaz do que a mulher. A gente acaba o quê? Torcendo para que ele fique com o amante. E isso é errado. Entendeu? É aí nesse ponto que eu quero chegar. O consumo daquilo que é errado e nos influencia para coisas erradas está poluindo, está descaracterizando nossos ideais. Porque eu julgo o que é certo, mas eu não vivo daquilo que eu julgo. Entende? Então eu quero que neste vídeo você entenda uma coisa. O único que farmou a Áurea infinitamente foi Cristo. Não por ele ser o Filho de Deus somente, mas porque ele buscou conhecimento. Ele aprendeu. Ele não somente se sacrificou, ele ensinou, ele mostrou para todo mundo que a sua conduta correta era a melhor de se viver. Entendeu? Então, assim, eu espero que esse vídeo chegue para pessoas acima dos 18 anos, que já têm um entendimento, mas se chegar para os mais novos também é bom. Que você entenda e aprenda com este vídeo que eu não estou te dando bronca. Eu estou te dando uma ideia, um conselho. Mano, papo de irmão, acorda pra vida. Você quer conquistar as coisas, você quer farmar as coisas de maneira que as pessoas tenham respeito por você, temendo você. Entendeu? Porque a gente é assim. A gente chega na criança, pede para ela não fazer, mas a gente chega com tanta energia que a criança ela tem medo da gente. Ela só faz por causa do medo, não por causa do respeito. Entendeu? Antigamente, quantos eu já não ouvi dizer que, poxa, meu pai só olhava para mim e eu parava e ficava ali na inércia. Entende? Por quê? Medo? Não, respeito. Respeito porque sabia que o pai, ao corrigir, ele só tinha que falar uma vez. Nem falava, só olhava. Porque o filho tinha medo do pai? Não. Porque o papel do pai, homem, de verdade, firme, pulso firme, é só falar, é aconselhar. Não faz isso. E você ali, ó, por respeito, posturado e na inércia. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Filho, não faz isso. Aí a criança o quê? Não vai ter respeito por você. Tu não fala firme, pô. Não fala firme. Aí quer bater na criança. Aí a criança cresce com ódio da tua cara, se revolta contra você, mete o pé e você vai fazer o quê? Sendo que a culpa é tua, não foi firme desde o início. Então o que eu quero que você saia daqui, já disse, já é a segunda vez que eu tô falando isso, né? Que eu quero que você saia daqui desse vídeo entendendo que não demonize esta frase, farmar áurea. Aprenda com ela, absorve o que você entendeu nesse vídeo, aprendeu. Pegue isso aqui, ó, o significado, né? Uma característica da palavra farmar. Dentro do jogo a gente fala farmar, mas na vida real, conquistar. Apresenta isso à criança. Dá um papo na criança, uma ideia na criança. Se você for parente ou só conhecido, amigo, ou sabe de uma criança que brinca assim no meio da rua, dá uma ideia nela, ó. Conquistar. Ah, farmar é conquistar. Pô, sabia que conquistar aura, ou farmar aura, você está absorvendo, conquistando respeito, força, tendo energia e outras coisas também. Claro, não trouxe tudo aqui nesse vídeo para não ficar muito longo. Já falei bastante também. Vou trazer nos próximos e você vai observando a maneira da criança ao se comportar em saber que você
está entrando no universo dela, se conectando diretamente com aquilo que ela está consumindo e entendendo o que ela entende, falando de igual para igual, e ela vai gerando dentro dela um respeito por você, e dali, com o exemplo que eu dei, se você também não é cristão ou é crente, muitas das vezes acaba não falando de Jesus para o teu filho, ou para tua filha, ou para algum conhecido mais novo seu, né? Você usa esse exemplo que eu acabei de trazer e apresenta, pô, a criança, entendeu? Pode ter certeza que ao aplicar isso na sua vida e replicar, cara, esse negócio dessa idiotice das crianças ficar aí, ó, nessas competições perdendo tempo em praça pública. Já vi vídeo do cara reagindo ao assalto, começa lá a parar de frente pro bandido e começa a poupar o vento, né? Tentando segurar o vento e acabando se dando mal, muitas das vezes perdendo a vida. A gente pode acabar com isso com sabedoria, pô. Não precisa ficar, pô, esculachando, falando mal. Cara, eu acho idiota. É a minha opinião. Eu acho idiota. Sabendo disso, eu entendo, compreendo, aprendo e ensino. Então, vamos ficando por aqui neste vídeo. Parte 1, tá? Eu sei que falei bastante, deve ter ficado um pouco mais comprido do que normalmente fica, mas eu vou trazer, assim, mais características dentro desse mesmo contexto, novos exemplos. Próximos vídeos aí, acredito que vai ficar com a qualidade melhor. Deixa o seu feedback, deixa só seu comentário aí para que esse canal venha a crescer, claro, de maneira construtiva, que a sua opinião venha agregar, não para mim, mas para todos que consomem esse conteúdo. O intuito desse canal não é dinheiro, é de fato um jovem com uma visão diferente da sociedade querendo falar, né? Querendo dar um conselho, um papo de irmão para você, entendeu? Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha para quem você achar que merece ouvir isso aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Aqueles que ficaram até aqui, muito obrigado mesmo de coração. Eu sei que eu tenho falhas no português, na minha fala, não me expresso tão bem. É porque é um projeto que eu queria ter começado antes, estudar mais, aprender mais, só que eu entendo que eu aprendi, né? É o que eu falei, coloque em prática, aprenda e ensine. Eu aprendi que o melhor dia para se ter começado um projeto na sua vida, um projeto novo, era ontem. Mas se não começou ontem, comece hoje. E se não der para começar hoje, comece amanhã, pois já deveria ter começado agora. Entende? Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês. É, Vou deixar no comentário fixado aqui uma pergunta. Eu gostaria que vocês refletissem sobre essa pergunta e não precisa responder, tá bom? Vai ser uma pergunta objetiva e direta, tá? Desculpa pela demora, desculpa pelo meu jeito, desculpa aí pelas algumas palavras, sinceridade, eu espero que vocês tenham entendido. Foco na missão, foco em querer conquistar este mundo da melhor maneira possível, foco em seguir Cristo em primeiro lugar, que ele seja o principal dos planos da sua vida. E venha comigo nesta jornada farmando áurea e como aplicar na sua vida. Eu já expliquei o que é, então se você não assistir esse primeiro vídeo aqui, se estiver assistindo outro, volta aqui, né? Tamo junto,